Oi pessoal, bom, eu deixei montado aqui na mesa para fazer um teste com os dois personagens dessa versão do Hellboy Tiny que a gente está fazendo, do board game. Eu já estou com a tabela conversora, tá? Eu estou aqui marcando também, eu tenho mais duas tabelas, que é onde vai ser a nossa tabela de perdição, tá? Que é onde literalmente tem uma fase do jogo, que é a fase da perdição, que a gente tirava uma carta no jogo oficial. Aqui a gente vai rodar numa tabela. Eu já deixei ela preparada para usar um D6, mas vai ser cruzando informação. Então a gente vai ter 36 opções. A mesma coisa aqui no evento, tá? Também toda vez que a gente faz uma ação de exploração, que a gente pode ir avançando, abrindo porta, a gente tem que popular a sala onde a gente está vendo. Tá? Então, se eu tirar essa porta, a gente vai ter que popular essa sala de duas áreas. Aí isso a gente joga nessa tabela de eventos e usa aqui, representando as cartas do jogo original, né? A gente vai jogar em cima dela, né? Tem que popular utilizando isso aqui. Eu não vou entrar em grandes detalhes, porque na verdade isso daqui é um teste. Quem quiser conhecer o jogo melhor, oficial, dá pra ver aí alguma gameplay do Hellboy The Board Game. Então vamos lá, eu tô com a minha tabela aqui, tá? Essa cartinha aqui em cima tá representando tudo que o Hellboy tem. Olha lá, os status que ele tem quando joga, que são as cores dos conjuntos de dado que ele pode jogar. Lembrando que a ideia dessa tabela é que ela pode fazer upgrade e downgrade dessa base de status que ele tem. Isso vale para ele e vale para o Abe, tá? Bom, tem regras especiais para o personagem, ele é resistente ao fogo, em análise ele tem alguma coisa, sacudida. Ele tem ações únicas, que é onde ele vai estar usando as 3 ações que ele tem, que ele pode usar um cubo para provocar, 2 para dar um gancho de direita brutal, e mais 2 aqui para ele arremessar uma mobília. Esse jogo ele é muito temático, então assim como no universo do Hellboy, você pode pegar um móvel que está na sala e arremessar na cabeça do inimigo. Você pode pegar um inimigo e arremessar ele longe em cima de algum móvel, criando lesão. Então tem aí uma série de coisas que dá para deixar tematicamente ele muito próximo a quem conhece as histórias do Hellboy. Inclusive, os móveis nesse jogo eles têm função, tá? Tanto que quando a gente começa um combate, se a gente ou o inimigo tiver, por exemplo, uma cadeira perto, ele vai se jogar atrás da cadeira. Então a cadeira acaba absorvendo os primeiros tiros, até que ela é destruída. Quando ela é destruída, o inimigo começa a absorver os danos. Então ela é bem interessante nesse aspecto. Bom, vamos só mostrar como está funcionando, tá? Sem muitos detalhes de regra, para a gente ver. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho várias ações que eu posso fazer. Movimento, luta, disparo, análise para pegar pista, limpeza, que é para tirar a infestação. Aqui no caso desse jogo base, a gente está enfrentando rãs gigantes e tem também as infestações de rã, que é como se tivesse várias rãs pulando na área onde eles vão atrapalhar a nossa mira ou combate. Aí eu tenho aqui um downgrade quando eu vou fazer alguma coisa. Limpeza, que é para tirar essas infestações, ou mesmo que tem o que a gente chama de inferno, que as áreas podem pegar fogo também, tá? E tudo isso, o fogo vai se propagando, a gente vai sendo lesionado, as pistas que estão em jogo podem ser consumidas por esse inferno, né? Esse fogo, esse incêndio dentro do mapa. Bom, ações gratuitas que eu não uso nenhuma dos meus cubos de ação. É troca e exploração. Então, olha só, eu quero que o Hellboy faça uma exploração nessa área. Então, ele está atravessando essa porta, tirando. A gente abriu essa área. A primeira fase do jogo é de inimigo, tá? Como não tem, eu já fui para a segunda, que é a fase dos agentes, onde a gente trabalha fazendo isso daqui. Bom, eu fiz uma exploração que ela é gratuita, eu não usei nenhum cubo. Como eu fiz a exploração, automaticamente eu jogo aqui na tabela de eventos, que está sendo construída. Tá? De novo, ela tem 6 opções por 6, então dá 36 cartas de possibilidade. Aqui no caso eu já jogaria um dado, ó, 5, 4. Aí eu cruzaria informação, ó, 5,
4. Ele viria com esta carta, aí digamos que saiu essa daqui, ó. Ela vai ser uma carta onde vai estar escrito assim: pista, infestação, nada e um lacaio D. No caso, eu posso usar um canetão para fazer essas anotações aqui e depois ir apagando, etc. Ou eu uso miniatura, que no caso eu estou utilizando aqui do próprio jogo, mas pode ser miniaturas, que é o que eu quero fazer, separadas, tá? Miniaturas de papel. Então eu joguei 5-5, cruzei aqui a informação nos eventos e agora a gente popula. Então vai ser assim, tem uma pista, eu estou usando aqui o próprio original, tá? Ó, peguei uma pista e eu já sei que aqui na primeira tem uma pista e uma cadeira. Olha lá. Normalmente no jogo original, a cadeira vem com um número também, que representa quanto que ela daria de dano se eu jogasse, por exemplo, ela na cabeça de alguém, ou eu jogo alguém nela. Então são 2, ou quanto que ela vai absorver antes de ser destruída, por exemplo, de tiro. Então eu sei que aqui também nesta área, isso é uma sala, cada quadradinho é uma área, tem uma cadeira. Na área 2, vai ter um lacaio A. Se eu olhar a minha tabela de jogo base, ó, o monstro A, ele é um monstro agressivo, tipo lutador. Quer dizer, ele vai pra cima da gente. Tem os status dele aqui. E ele tem um efeito especial que acontece quando ele tá atacando, né? Normalmente quando ele ataca ou quando a gente está se defendendo. Tem que ler. No caso, olha só, ele tem uma língua paralisante. Se um dado de caveira, que é aquele dado de efeito que a gente vai jogar sempre junto com o nosso conjunto de dado, é rodado quando testando defesa, quer dizer, quando ele está atacando a gente. O agente descarta um cubo de ação mais os efeitos normais de uma rolagem de caveira, tá? Que é o dado de efeito aqui. Porque toda vez que eu jogo um dado de caveira com os meus dados, eu vou ter que descartar o dado de teste de maior pontuação. Então ele é horrível. Tem um dado de coringa, tá? Que é o dado do birô, ó. Que eu nunca lembro exatamente, acho que é birô Paranormal Department, alguma coisa. Não me lembro exatamente qual é a tradução, mas a gente pode guardar que ele é um dado que assim é o melhor porque ele vira um coringa. Eu posso usar ele como efeito de coringa e ele substitui qualquer um dessas outras faces do dado. Eu escolho. Bom, tem um lacaio A então ali. Agora como são 4 opções, eu coloquei 2 aqui, estou colocando 2 na segunda área. Então agora só entra um lacaio A. Ó, o lacaio A, monstro agressivo. Aqui no caso eu poderia escrever simplesmente um A com a canetona para saber que ele está ali. Ou eu pegaria um outro aqui, que é o que eu vou fazer agora, tá? Então olha só. Eu estou escolhendo esse daqui como essa miniatura para representar o monstro agressivo. Então, aqui tem um monstro agressivo. Pronto, acabei de popular. E agora a gente continua. Bom, eu tenho 3 cubos de ação e 3 cubos de ação aqui. Tá? O Hellboy, a gente pode se mover até duas áreas, tá? Mas o Abe, ele tem aqui uma ação especial, uma regra especial para o Abe, que chama ágil. Quando o Abe realizar uma ação de movimento, ele pode se mover até 3 áreas e não sofre dano ao se evadir de inimigos. Tá? Porque também, depois que a gente está engajado com o inimigo na área, se eu tentar passar aí, ou ele vai atrás de mim, ele vai grudado tematicamente. Então o Hellboy às vezes está andando, ele vai arrastando todo mundo grudado nele, ele vai recebendo dano direto. No caso do Abe, ele consegue meio que ali entrar pelo ralo, como eles dizem, né? Eles entram ali pelo bueiro, some, se evade e depois reaparece em outro lugar. Mas vamos lá. A minha primeira ação, eu vou fazer o seguinte, já vamos trabalhar com o Hellboy para ver ele funcionando. Eu vou usar um cubo para me movimentar, posso movimentar 2 áreas. Então assim, ó, 1, 2. Eu já estou lá engajado agora com esse monstro daqui. Agora, só para vocês perceberem, eu poderia simplesmente entrar em combate corpo a corpo. Eu não posso usar arma nessa área, porque a gente está muito próximo. Eu tenho que estar em área adjacente.
a força de combate mano a mano é vermelho. Então eu usaria 3 dados vermelhos para fazer. Aqui no caso, não tem nenhum downgrade porque não tem nada aqui dentro. Se tivesse mais um inimigo aqui, eu ia ter um downgrade aqui para ser feito junto com o meu dado. Aí eu teria que jogar, na verdade, um laranja e 2 vermelhos. Um desses dados ele vai ser jogado aqui por causa que teria um inimigo a mais. Se eu tivesse 2 inimigos aqui comigo, eu teria 2 downgrades. Então, no lugar de jogar com 3 dados vermelhos, eu jogaria com 2 laranjas e 1 vermelho. Poderia usar ainda cubo para fazer um upgrade. Aí tem todas as formas de regra, dependendo aqui do personagem que a gente está jogando. Bom, eu mexi 2, foi o meu primeiro cubo. O que eu vou fazer agora é fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um gancho de direita brutal. Eu não vou fazer um combate comum, tá? Eu já vou dar um gancho de direita brutal que, olha só, realize uma ação de luta. Se você atingir o alvo, ele sofre 3 danos extras. Fica atordoado e é arremessado. Então daí eu quero já fazer isso porque eu vou dar um socão com aquela mão de pedra que o Hellboy tem. Se eu acertar ele agora, eu posso arremessar ele aonde tiver adjacente, né? Áreas adjacentes. Eu vou dar um soco, se eu acertar eu posso jogar ele para cá, ele vai cair de cabeça no móvel e ele recebe mais 2 de dano. E eu miro, se tivesse um inimigo aqui, arremessando ele lá, eu ainda daria dano no outro inimigo. Vamos lá, então eu estou dando aqui o gancho de direita brutal, eu vou usar os meus 2 outros cubos. Ó. Eu preciso disso para acionar essas ações únicas do Hellboy. Bom, é uma luta, corpo a corpo. Eu já sei que o Hellboy usa dado vermelho. Então vamos lá. Estou pegando os meus 3 dados básicos. Ó, eu já sei que são 3 dados vermelhos. Eu vou deixar aqui do lado. Não tem nenhum downgrade, senão eu já ia ter que deslocar esse dado ou para cima ou para baixo, dependendo do que fosse acontecer. Então eu estou jogando esses 3 dados direto aqui, não tem downgrade. Vou jogar os 3 sempre junto com o dado de efeito, que é o dado azul. Vamos lá. Quanto que o monstro tem de vida? Ele tem 6, tá? A resiliência dele é 2. Isso seria como se fosse o escudo, tá? Então eu já sei que ele se protege com 2. Ele vai absorver 2 do resultado daqui. Vamos lá. Bom, estou jogando aqui no vermelho. Então é 6, 4, 3. Lembrem que eu não reloquei nada porque não tem downgrade. Saiu 1. Olha que droga. O 1 aqui é exatamente a caveira. Então, olha, catástrofe, descarte o dado de teste de maior pontuação. Aqui no caso, maior pontuação é o 6, ó, na tabela. Então eu estou descartando ele. Só vou poder usar esses 2. Vamos locar, ó. Vamos converter, na verdade. Olha só. Então eu consegui 3 pontos. Foi péssimo. Desses 3 pontos, o monstro absorve 2 por causa da resiliência e leva 1. Então agora ele tem... Eu vou deixar até um dado aqui, só para representar. Ele está com 5 de vida. Ele tinha 6, agora ele está com 5. Aliás, vamos pegar um dado menor. Olha lá. Pronto. Ele tem 5 de vida. No jogo original, a gente ia jogar um monte de bolinha vermelha. Na verdade, são fichinhas, representando que ele está lesionado. Mas eu não gosto, acho que fica muito pesado no tabuleiro. A outra opção PNP seria simplesmente, isso aqui é um monstro A, eu faria assim, tá, pessoal? Ele ficaria marcado assim, A5. Aí eu sei que aqui tem um monstro A e ele tem 5 de vida. Quando ele reduzisse, simplesmente eu ia colocar 4. Se ele se movimentar, eu simplesmente iria apagar e relocar ele. Tá? Aqui no caso eu estou usando a miniatura só para vocês verem o sistema funcionando com miniatura. Tá. Não tenho mais nenhuma ação para fazer, então não posso fazer mais nada. Bom, vai ser o Abe. O Abe tem 3 ações. Bom, ele pode se movimentar 3, mas ele é fraco de corpo a corpo. Olha lá, o corpo a corpo dele, ele usa só dados laranja. Aqui no caso, o Abe ele tem o tiro, que para ele é bom, ele está com uma arma de tiro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deslocar, eu vou usar um cubo e vou andar uma casinha para entrar na sala, pronto.
Agora o que eu faço nessa sala? Eu vou usar mais um tiro, né, mais uma ação, que é um cubo, e eu vou dar um tiro nessa área daqui. Qual que é o problema? O tiro do Abe, olha só, ele usa vermelho, ele é ótimo, ele vai usar exatamente os 3 dados vermelhos aqui. Só que o Hellboy tá lá na área. Então, assim, tem um downgrade por conta que o Hellboy tá atrapalhando a mira dele. Ele até teria a opção de fazer um tiro de precisão, que aí eu iria ignorar os cenários e os personagens que estivessem no caminho. Então tem linha de visão, porém o Hellboy fica na frente. Então eu vou ter um downgrade dele, que vai de 1 do vermelho, vem para o laranja. Olha só. Então eu tenho que jogar dessa forma aqui na tabela. Aqui é como se tivesse um pool, tá? Uma área reservada de dados. Então eu sei que nessa linha eu vou jogar os dois, que é o status dele. E como teve o downgrade, eu sei que um dos dados vai ter que ser jogado aqui. Então eu já deixo aqui do lado. Bom, é só isso. Vamos dar lá um tiro então. Ele joga 3 dados. Estou jogando os 2 primeiros no vermelho. Ó, 5 e 2, já vamos locar. Estou jogando o downgrade que teve para o laranja, deu 3, já estou locando. E vamos jogar aqui o dado específico aqui de baixo. De efeito, 2, olha só. Caiu exatamente 2 aqui, ó. Adicione 1, 2. Adicione 1 ao resultado do teste. Na verdade é 1 ou 2, tá? Aqui no caso caiu 2, olha que beleza. A gente já tem mais 2 pontos. Bom, vamos lá. Então eu tenho convertido, eu peguei 3 pontos, ó, 2, 3, 4, mais 2. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Consegui 6 danos. O monstro tem uma resiliência de 2, então dos 6, 5, 4. 4 entraram. Quanto que ele está de vida? 5, ele ficou com 1. Beleza. Eu ainda tenho um cubo. Eu vou utilizar para a mesma coisa. Ó. Vou de novo dar um tiro. Então, a mesma regrinha. O Abe ele tem vermelho como alvo, então ele usa 3 dados na linha vermelha. Só que tem um downgrade porque o Hellboy está na linha de visão, está de frente. Então ele atrapalha a mira. Então um dado vai para downgrade. Ele desce uma casinha aqui. De novo, pessoal, se tivesse mais um personagem aqui, eu ia ter mais um downgrade. Ok. Depois vocês vão ver que durante o jogo dá para fazer upgrade também. Eu posso subir isso daqui. Vamos lá jogar. Vou começar com os dados aqui normais em cima. Vamos lá dar o tiro. 5, 6. Ótimo. 6, 5. Aqui a gente já conseguiu 3, 4, 5 pontos. Vamos jogar o dado aqui no laranja do downgrade. 5. Ótimo. Mais 2. E agora vamos ver o dado de efeito. 1. Caveira. Catástrofe, descarte o dado de maior pontuação. A maior pontuação foi o vermelho, 6. A gente perdeu ele. Que droga. Então vamos lá, a gente conseguiu 2 pontos, 4. A resiliência dele é 2, então passou 2. Ele só estava com 1 de vida, ele está morto. Terminou. Eu não tenho mais cubos, tá? Então termina. A gente vai para a fase de descanso. Como não tem nenhum inimigo aqui, eu poderia descansar. Quando a gente descansa, tem algumas vantagens, tá? A gente pode fazer algumas coisas também. O problema aqui no jogo original, toda vez que a gente descansa, a trilha de perdição sobe em 1. Então, se eu descansar, eu vou ter que marcar aqui 1 na perdição, na trilha de perdição. Aqui no exemplo, tá, pessoal? Eu posso colocar como objetivo do jogo, a perda, na verdade, se tiver 4, se a trilha chegar a 4 de perdição. Então, quando chegar a 4, o jogo é perdido. Do mesmo jeito, eu posso colocar as pistas aqui embaixo como objetivo, que é a ideia desse print and play a princípio. Eu não vou fazer grandes missões. Então, só como exemplo, eu não vou descansar agora, tá? Vamos seguir em frente. A fase de descanso é opcional. Bom, fase da perdição, mesma coisa, a gente teria que tirar uma carta de perdição. Eu estou jogando na minha tabela aqui, então a gente pega um dado e vamos lá cruzar. Ó, deu 5, 6. Então, 5 aqui e viria para o 6 aqui. Digamos que saiu, ó, cure 1, cure uma lesão. Ufa, que bom. Que agora poderia ter caído a trilha de perdição caminho em 1. Não tenho que curar nenhuma lesão porque a gente não recebeu nada.
Ok, terminou. Novo turno, aliás, fase final. Fase final eu tenho que resolver infernos, que são aqueles incêndios que não tem, e infestação de rã que também não tem. Então, ótimo. A gente restaura todos os cubos de ação e pronto. Ok, novo turno, fase do inimigo, não tem inimigo em jogo. Fase dos agentes. Eu vou fazer o seguinte. Linha de visão aqui, pessoal, por exemplo, o Abe tem essa linha de visão, mas ele não tem daqui. O Hellboy não tem dessa área, é só dessa. É uma linha reta, tá? Então o Hellboy vai fazer uma ação gratuita de exploração. Como a gente explorou, eu populo esta sala, que tem 2 áreas. A gente vai pegar lá a nossa tabelinha de eventos. Estou jogando nela, mesma história. Estou jogando aqui o dado para cruzar a informação. Deu 1, 6. Então caiu 1, 6. Olha lá. Agora tem só uma pista e cadeira. Então ótimo, não tem inimigo. Então como tem só 2 itens, vai ser 1 em cada. Tá? Então uma pista. Vamos colocar aqui. Lembrando que eu poderia fazer isso assim, tá? Um pontinho de interrogação. Aí eu sei que isso é uma pista no local. Só que eu estou usando token, que é o que eu prefiro. Então, ó, tem um token aqui. Isso é uma pista e tem uma cadeira também, tá? Então, eu vou lá, eu vou pegar mais um marcador de cadeira. Se por acaso acabar, eu já não consigo mais colocar. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Olha só. É uma cadeirinha e ela vale 1. Quer dizer que se eu jogar essa cadeira na cabeça de alguém, é um dano que eu dou. Se por acaso eu arremessar a pessoa aqui, também é um dano. Então, essa cadeira fica aqui, já que só tem 2. Cada um numa área. Aí que beleza, não tem nada. Vamos continuar, não tem inimigo. Bom, eu vou fazer aqui o Abe trabalhar. O Abe vai fazer uma ação de análise. Tá? Por quê? Porque ele está numa área que tem aqui uma pista. Vamos ver se ele consegue pegar essa pista. O Abe, ele tem, olha o olho aqui na ficha, representa exatamente análise, é laranja, então ele joga com um conjunto de dados laranja, então a gente já sabe que são 3 dados laranja, não são os mais fracos, e tá bom. Deixa eu ver se vai ter tem algum downgrade. Bom, a princípio não tem downgrade, porque olha, não tem inimigo presente ali, então beleza, eu jogo com eles limpos, sem downgrade. No caso não tem upgrade também, eu poderia fazer um upgrade se eu deslocasse o Hellboy para lá, aí ele daria, se não me falha a memória, é 1 ou 2 dados. A gente dá 2 cubos, na verdade, 2 cubos nossos, e eu posso fazer um upgrade em um dado do Abe nesse teste. No caso aqui não tem, e eu não quero. Vamos fazer normal, né? Só para mostrar o jogo um pouco mais limpo, sem muita informação. Aqui no caso, pessoal, só para vocês visualizarem as regras de forma mais limpa, ó, como eu vou fazer análise, eu teria que rebaixar um dado para cada inimigo no cômodo. Eu chamo de sala, mas o cômodo é a peça da tile, tá? Não tem nenhum, então não tenho que reduzir. E um dado para cada inimigo em sua área, isso é cumulativo. Não tem nenhum na minha área, que é exatamente a área pequena, essa subdivisão dentro do cômodo. Então, beleza, eu não tenho nenhum downgrade. Então vamos lá, estou fazendo aqui uma análise, essa vai ser uma ação, então estou usando um cubo, estou jogando 3 dados laranja, deu 4, 2, 1, então vamos só alocar, olha lá, 4, 2, 1, o 2 e 1 não consegui nada. O 4 eu consegui 1 ponto. Vamos jogar o dado de efeito. Precisaria mais. Vamos ver, precisa cair uns 2, 3. Bom, a gente conseguiu 3. Olha lá, eu ganhei mais um acerto. Bom, então eu consegui 1, 2, 3 de acerto. Aí a gente vê aqui nas regrinhas da referência rápida, que olha só, toda vez que eu faço um teste de análise, se eu tirar um resultado de 3 a 5, que a gente tirou o mínimo, 3, descarte a pista e avance o contador de informação obtida. É como se a gente pegasse, a gente conseguiu resolver. Então ela sai de jogo. E a gente vai marcar aqui na nossa tabela Print and Play que a gente já conseguiu a primeira pista.
Uma coisa interessante é assim, se eu tirar 6, se eu conseguir 6 ou mais aqui, olha só, descarte a pista e avance o contador de informação obtida 2 vezes. Eu receberia 2 pistas, o equivalente. Então isso é legal, mas eu teria que conseguir 6 aqui. Bom, não consegui, mas tudo bem. Então fiz aqui, consegui a pista, beleza. Hellboy agora. Lembrem que eu posso distribuir as ações da forma que eu quiser aqui, não tem uma ordem exata. Então o nível de estratégia ele é bem alto. Eu vou fazer o seguinte, o Abe ainda tem 2 cubos. O Hellboy, se vocês olharem, olha só, a análise dele é uma vez por rodada quando o Hellboy gastar 1 cubo de ação para aprimorar um dado de teste de análise, para ele mesmo ou para outro agente, aprimore 2 dados em vez de 1. Então ele ainda tem esse poder daqui que ele pode fazer, ele poderia ter ajudado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar 1 cubo de ação e vou andar, posso andar até 2 áreas. Então vou fazer assim, ó, andei uma. Vou parar aqui. Bom, então olha só, Hellboy desceu 1, agora eu vou gastar 1 cubo para fazer uma análise. A análise vai ser feita com dados laranja, não tem downgrade porque não tem inimigo na sala, nem na área. Então eu vou jogar os 3 dados aqui na laranja. Não é tão bom, só que eu posso gastar 1 cubo para aprimorar um dado, tá? Isso sempre direto, eu posso fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um aprimoramento, ó. Eu estou fazendo um aprimoramento de um dado. Então olha só, um dado sobe um nível, mas olha só, tem uma regra especial do Hellboy. Toda vez que ele, na rodada, quando ele gasta 1 cubo de ação para aprimorar um dado de teste, de análise, que é o que a gente fez agora, para ele ou para outro agente, aprimore 2 em vez de 1. Então olha que legal, vai subir para 2. Então agora eu vou jogar 2 dados nesse nível vermelho e 1 dado no laranja. Vamos começar pelo vermelho. 3 e 2. Olha só, foi ruim. Tem um laranja, deu 5. A gente conseguiu 2 pontos, 3, 4. E vamos jogar agora o dado de efeito. Espero que caia bom, né? Ó, 6, ótimo. Caiu exatamente aquele dado do birô, que é o Coringa. Ó, esse efeito é um Coringa. Ele permite que você escolha e aplique qualquer outro resultado dessa lista. Olha que legal. Eu posso rerolar o dado que eu quiser, ou eu posso multiplicar um dado por 2, ou eu posso pegar mais um ponto de acerto, ou 2. Lógico que eu não vou querer pegar caveira, né? Pelo menos não agora, que não me acrescenta nada, é só decréscimo. Então o que eu vou fazer? Se eu conseguir 6 pontos, eu ganho 2 pistas no lugar de uma. Então eu já tenho 2, 3, 4. Olha, poderia pegar mais 2, 5, 6. Já ganharia mais. Poderia multiplicar o dado de maior acerto, que foi esse. Eu ficaria com 4. 5, 6 daria também. Ou poderia rerolar um ou outro dado aí, né? Qualquer um dos dados que estão ali. Né? Qualquer número. Então poderia rolar 1, 2, 3, não importa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar então o efeito aqui, o dado de efeito, para multiplicar o resultado desse dado daqui. Então de 2 passa para 4, 5, 6. 6 já é o suficiente para eu conseguir a pista, então eu removo ela. Como de 3 a 5 eu ganho 1, 6 eu consigo 2 pistas no lugar de uma. É como se fosse um acerto crítico. Então agora a gente já estava com uma pista, agora a gente tem 3. E a perdição não subiu em nada. Ok, agora é o nosso colega Abe. O Abe ainda tem 2, né, cubos, então eu vou usar 1 para andar. Ele pode andar 2, deixa eu ver, eu acho que ele tem uma habilidade de ágil. Olha lá, ágil. Isso é uma regra especial do personagem. Quando o Abe realiza uma ação de movimento, que é o que a gente está fazendo agora, ele pode se mover até 3 áreas e não sofre dano ao evadir inimigos. Então, ótimo, ele é escorregadio. Mas aqui não tem inimigo, só que eu vou fazer assim. 1, 2 e eu posso andar mais 1. Eu já vou parar de frente para outra porta. O que eu não vou fazer, pessoal, é explorar agora. Porque olha só, se eu explorar agora... Vamos fazer uma vez, vai? Assim vocês veem funcionando também. A exploração é gratuita. Eu ainda tenho 1 cubo de ação, hein? Ó, estou explorando. Vamos popular essa sala. Eu estou pegando aqui a minha tabelinha de eventos. Ela está aqui. Vamos lá. 6, 1. Então eu cruzo as informações. Ó, 6, 1.
Digamos que caiu isso daqui, ó. Tem um lacaio B, pista, infestação e uma cadeira. Tá? Então, lacaio B. O B é um monstro venenoso que ele ataca à distância. Então eu estou pegando ele lá. Poderia simplesmente marcar um B aqui no mapa, tá? Com uma caneta. Mas eu vou colocar um inimigo físico porque eu gosto de jogar. Como tem 4 peças, então a gente vai contar nesse sentido da abertura da porta. Então, 1, 2, 3, 4. Então aqui entra o monstro venenoso. Vai aparecer uma pista. Então ela aparece na segunda área. Vai aparecer a nossa primeira infestação de rã, que eu estou usando isso daqui para representar na terceira. E agora está aparecendo mais uma cadeira ali embaixo. Pronto, eu ainda tenho uma cadeira, então ela vai aparecer aqui. Certo. Eu tenho só mais uma ação para fazer na minha fase. A gente está na fase do agente. Bom, esse monstro, ele é o venenoso. Ó. O monstro venenoso, vou tirar essas 2 fichinhas e deixar elas aqui do lado. Ele tem, cadê a vida? 6 de vida. Então eu já estou deixando aqui para marcar. Ó. Ele tem 6 de vida. Ele tem a resiliência 2, quer dizer, escudo 2. O ataque corpo a corpo dele, se ele estiver na mesma área, é 5. E ele tem um ataque à distância de 5. Então a força dele é de 5. Ele dá 5 lesões. E ele tem 2 de alcance. E lógico, ele tem a língua paralisante aqui, ó. Se a gente for testar defesa e rolar no dado de efeito uma caveira, olha só. O agente descarta um cubo de ação, mais os efeitos normais de uma rolagem de caveira, que é aquele descarte o dado de teste de maior pontuação. Ok, então vamos lá. Eu tenho um cubo, o que eu posso fazer? É melhor tentar atirar nele, né? Se bem que eu ia preferir tirar o Abe aí da frente, porque senão esse monstro vai acabar atirando nele. O Abe já é fraquinho. Mas vamos tentar fazer assim. Bom, não vai ter nenhum downgrade, porque a infestação não apareceu com ele aqui. Senão ia ter um downgrade e ia ter dificuldade de acertar. Mas então é limpo. Então eu vou usar o último cubo do Abe. Vai ser uma ação de tiro. Olha lá. Ele atira com dados vermelhos, está aqui em cima. Ele não tem nenhuma regra especial de tiro. Eu até poderia, se eu tivesse mais cubo, eu poderia fazer um tiro de precisão. Mas aí no caso não dá. Então eu estou usando... Se bem que eu tenho ainda... Deixa eu ver uma coisa. Olha só, braço forte, arremesse um inimigo da área de Abe. Uma pena. O Hellboy ele pode jogar a mobília no inimigo. No caso do Abe, ele só pode jogar o inimigo da área. Então, como não tem nenhum inimigo ali, eu não posso deslocar a cadeira. Então vai ter que ser tiro mesmo. Ok. O Abe é vermelho de tiro, então ele vai usar 3 dados aqui na linha vermelha. Não tem downgrade nenhum, porque não tem nada impedindo a visão dele. Vamos lá, estou jogando os 3 dados. Deu 6, 6. Ah, que beleza? 6, 6, 1. 1 é vermelho, aliás. O 1 não dá nada, mas os 2, 6, olha lá. Convertido vai dar 6 pontos. Vamos rodar o dado de efeito, espero que não saia caveira. 5. Ó, rerolar. Posso rerolar qualquer número de dados de teste. Então, ótimo. Eu quero rerolar esse 1 daqui. Quem sabe eu consigo alguma coisa. Ó, consegui. Deu 4. Consegui mais 2 pontos. Então, olha que interessante. Consegui 6, 7, 8. A resiliência do monstro é 2. Então, é o escudo. Então, 8, 7, 6. Quanto de vida ele tem? 6. Ele está morto. Já matei com um tiro só. Beleza. Terminou. Entraria na fase agora de descanso, que é opcional. Eu poderia fazer porque não tem nenhum inimigo presente, né? Tem só infestação. Vai ter a fase de perdição, que aí a gente jogaria lá de novo naquela tabela. Vou jogar só, terminar isso para vocês verem, tá? Bom, tabela de perdição. Então, digamos que eu joguei lá o dado, cruzei informação, deu 2, 5. Então, 2, 5. Saiu, recebo uma lesão.
Então, a gente vai marcar aqui, ó. Acabei de receber uma lesão. Eu não sei ainda qual é, tá? Eu só vou saber quando for a 7ª. Por enquanto, a gente só recebeu uma lesão. Eu estou imaginando que eu estou com uma outra ficha aqui do colega, tá? Do Abe. Aqui eu só montei essa que está representando do Hellboy. Beleza? Aí entra na fase final. A gente tem que resolver... na verdade, restaura primeiro todos os cubos de ação. A gente resolve os infernos, não tem inferno, senão agora eles iam se propagar. E agora a gente resolve as infestações. As infestações funcionam assim, ó. As infestações, elas se movem agora para outro espaço sem agente adjacente à explorada. Tá? Não pode ter agente, senão ela fica parada. Então ela vai fazer assim, ó. Tem essa área livre, pode andar em diagonal, ó. Ela vai andar para cá. Nessa fase final, para cada 2 infestações no tabuleiro, a perdição avança em 1. Então aqui no caso, olha só, se eu tivesse 2 aqui presentes, agora eu ia ter que subir a minha trilha de perdição em 1. Então por enquanto tudo bem, não subiu. Agora, por exemplo, se eu fosse atirar em alguém que está aqui, ia ter um downgrade por conta que ia estar atravessando aqui nossa infestação de Hunter e atrapalhando. Pelo menos eu acho que é isso, se não me falha a memória. Teria que ver nas regras. É o que eu falei, pessoal. Aqui é as regras oficiais que eu estou utilizando. Então tem bastante detalhe. O sistema do Hellboy me agrada por conta disso. Ele é muito, muito temático. Bom. Aí só como exemplo, tá, pessoal? Digamos que a gente está com um monstro venenoso aqui, ó. Que é o B. Eu vou colocar o seguinte, pessoal. Olha só. Estou fazendo essa configuração para vocês visualizarem. Então, olha só, eu estou com um monstro venenoso, ele atinge até 2 de distância. O que não foi colocado ainda aqui é a trilha de prioridade, tá? Então, tem uma trilha onde que vai especificar quem o monstro está atacando naquele momento. Aqui no caso, eu estou imaginando que na trilha, eu vou até fazer ela pequenininha aqui, digamos que eu tenho aqui, ó, tá como Hellboy, o primeiro, no momento, e o segundo é o Abe. Eu não sei se está dando para ver, eu estou marcando aqui embaixo, tá? Mas assim, na ordem de prioridade atual é o Hellboy. Então esse monstro está atacando o Hellboy. Agora digamos que não, né? A ordem de prioridade agora vai ser o Abe. Então esse monstro vai estar atacando o Abe. O Hellboy está na frente. Então o que acontece? O monstro venenoso, ele ataca até 2 de distância. Então ele tem distância de acerto. E tem linha de visão. Só que a linha de visão está obstruída pelo Hellboy. Então assim, eu vou fazer a defesa. Eu me defendo com o quê? Eu me defendo com 3 dados amarelos. Olha lá na ficha do Abe. Então eu já sei que a base de arremesso vai ser esses 3 dados para me defender dos 5 que ele está acertando. Já está estabelecido aqui o valor do ataque. Só que olha, o Abe é fraquíssimo. Só que olha só, como o monstro venenoso tem a linha de visão obstruída por um personagem, personagem seria tanto monstros como agentes, tá? Nesse jogo, pela regra é assim, agentes somos nós, os inimigos são eles e os personagens são todos. Então aqui no caso, ó, tem um personagem ou um agente no caminho. Então o que acontece? A minha defesa ela é mais forte, ele vai ter mais dificuldade de acertar, então eu tenho um upgrade. Se, por exemplo, tivesse outro monstro aqui, que é um personagem, eu teria 2 dados de upgrade. Digamos que tivesse mais um personagem aqui ou alguma outra coisa aqui, eu teria 3 dados de upgrade. Mas aqui no caso, nessa configuração aqui, eu teria 2. Como está assim, a minha base é 3, mas eu tenho um upgrade porque tem uma dificuldade do monstro acertar a gente. Então daí eu jogo aqui. Então vamos lá. Caveira, ele consegue ativar aquela habilidade da língua paralisante. Então vamos lá, estou jogando primeiro laranja, ó, deu 6, já consegui 2, ótimo. Estou jogando agora os 2 amarelos, ó, 1 e 4. E agora eu estou jogando o de efeito. Deu 3. Ó, 3 é ótimo, eu tive mais um acerto. Então eu consegui 2, 3, nenhum, 4. 4 foi o que eu consegui. Ele ataca com quanto? 5 de força. Então eu absorvo 4, eu levo 1.
Digamos que essa ficha é dele. Eu marcaria mais um aqui. Eu não sei ainda qual é a lesão. É só quando eu virar de novo, quando for atingido o 7º. Bom, pessoal, basicamente é isso. Isso foi feito de forma um pouco caótica, mas era só para mostrar o jogo funcionando um pouquinho. Isso é uma parcela bem pequenininha das regras, tá? Mas quem tiver interesse em conhecer melhor, baixe o manual de regras, que é gratuito, do jogo original. Dá uma olhadinha na referência rápida e tira as dúvidas olhando aqui o manual, tá? Lembrando, esse jogo, a ideia minha é fazer criar um jogo print and play. Eu estou usando as miniaturas, mas eu posso usar o canetão fazendo a marcação. Só que eu quero que lhe dê a experiência muito, muito próxima do jogo board game. Então, por isso que eu posso utilizar as regras. Nada me impede de utilizar as regras oficiais. Então, eu estou usando as regras oficiais do sistema Hellboy para esse jogo. Tá bom? Pessoal, e é isso. Vamos em frente.